Camila, sejam bem-vindos novamente. E eu trouxe para vocês a aula de uma bolsa basiquinha maravilhosa. Olha como ela ficou show! E essa bolsa, gente, é uma bolsa muito legal para usar no dia a dia. Combina com vários tipos de looks, inclusive jeans. Olha só que graça! Esse ponto ficou muito lindo, ela é toda feita em crochê, inclusive as alças. Nós temos a opção de tiracolo, para usá-la assim, com essa alça trançada, que é uma alça que eu já ensinei, inclusive, aqui no canal também, e ela fica muito legal para bolsas. A bolsa tem um detalhe de lacinho aqui dos lados, nas laterais. Ela tem um lacinho que deixa ela ainda mais charmosa. E também eu vou mostrar a opção para que a gente possa utilizar como bolsa de mão. Então, ela também vai ter essa alça e você pode utilizar, inclusive, as duas alças. E é uma bolsa super econômica, ela ficou com um peso total de 195 gramas. Essa bolsa foi feita com fio de barbante, mas vocês podem utilizar outros tipos de fio também para fazê-la. Só adequem realmente a agulha para o fio que vocês estiverem trabalhando, mas dá para fazer com outros tipos de fio. Ela ficou com 18 centímetros de altura, 30 centímetros de largura e 8 centímetros de profundidade, que é o espaço que ela tem aqui por dentro, que também ficou lindíssima. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, inscrevam-se caso ainda não sejam inscritos e ativem as notificações para receberem os próximos vídeos. Compartilhem o vídeo também com outras pessoas. Não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda muito. E agora vocês têm a opção também de serem membros do canal com algumas vantagens exclusivas para membros. O botão fica do lado do inscreva-se, é um botãozinho de seja membro. Clique lá para que você possa conferir essas informações. E já deixem aqui nos comentários para mim também o que vocês acharam dessa bolsa. E é isso, gente, bora fazer! Iniciar prendendo a linha na agulha. Para isso eu vou fazer um X sobre o meu dedo, vou laçar, jogar o meu fio lá para o outro lado, vou colocar a agulha por baixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para dentro, dar uma giradinha, tirar o meu dedo e puxar os dois fios para baixo. Assim eu já tenho a minha linha presa na agulha. Agora, eu seguro o meu fio menor e vou fazer correntinhas. As correntinhas aqui, nós precisamos trabalhar sempre com múltiplos de 6. Eu vou trabalhar aqui no total de 36 correntinhas. A correntinha é feita da seguinte forma: eu laço, passo por dentro dessa que está na minha agulha. Laço, passo por dentro. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3 correntinhas. Este nozinho inicial aqui eu não conto e nem essa laçada que está aqui na minha agulha. Então, já fiz 3, eu vou fazer no total de 36 correntinhas. Fiz, então, aqui as minhas 36 correntinhas. E aqui agora nós vamos começar a virar o trabalho, virar ela aqui de lado. Só que antes de começar, eu vou fazer uma correntinha a mais, laço e faço mais uma, que é a minha correntinha de virada, para que eu já consiga começar trabalhando já nesta última correntinha, que é de número 36. Então, eu tenho essa linha que está na minha agulha, a correntinha a mais que eu acabei de fazer, e a minha correntinha de número 36, que é a segunda. Então, vou vir nesta correntinha, colocar minha agulha aqui, laçar a minha linha do novelo, trazer para cima e fazer um ponto baixo. Então, eu laço novamente
e tiro as duas de uma vez. Venho no próximo ponto, coloco aqui a agulha, ó, eu coloco no meio da correntinha, laço, trago pra cima, fico com duas na agulha, laço e tiro de novo. Este é o ponto baixo. Então, eu vou fazer pontos baixos aqui na minha correntinha até o final do trabalho. Então, sempre colocando aqui no meio, laço, trago pra cima, laço de novo e tiro as duas. Vou completar as minhas correntinhas com pontos baixos. Terminei aqui a minha primeira carreira. E como eu fiz a de viradinha, a correntinha de viradinha, eu trabalhei sobre 36 correntinhas. Então, chegando aqui no final, eu tenho que ter 36 pontos baixos. Agora, chegando aqui, fiz no último, eu vou laçar o meu fio e fazer uma correntinha para que eu possa virar. Então, fiz a correntinha, viro o meu trabalho. Aqui na minha agulha eu tenho a linha, tenho a correntinha que eu fiz e vou vir logo aqui nesta primeira cabecinha que eu tenho aqui. Aqui, virando o meu trabalho, que é a parte de trás e aqui a parte de cima. Eu tenho essa parte aqui de cima que formam esses vezinhos também. Então, esse é o vezinho da correntinha e esse é o vezinho do meu primeiro ponto. Então, já vou vir aqui no meu primeiro ponto, pegando as duas alcinhas do meu vezinho. E vou fazer ponto baixo também, laço, laço de novo, passo por dentro das duas. Venho no próximo ponto, pego as duas alcinhas do meu vezinho, da cabecinha do ponto, laço, puxo aqui pra cima, laço e tiro as duas novamente. Então, vou fazer outra carreirinha de pontos baixos até o final da carreira. Eu vou fazer o finalzinho aqui para vocês, com vocês, porque às vezes a gente acaba se confundindo aqui no último ponto. Mas contem os pontos de vocês. Nós temos que fazer 36 pontos. Fiz aqui a minha carreirinha e deixei o último para fazer com vocês. Apenas para mostrar que o último, às vezes, está um pouco escondido. Então, o ideal é que a gente conte realmente os pontos para que a gente não perca, não chegue aqui nesse último e acabe esquecendo de fazer o último. Então, ó, peguei o vezinho, ele fica meio de lado, eu laço e faço meu último ponto. Então, aqui eu completei meus 36 pontos. Aqui na pontinha, começando também lá onde nós começamos. Eu vou fazer mais uma vez aqui a nossa virada e começo, e vocês, todas as nossas próximas carreiras, vocês façam exatamente desta mesma forma o começo e o final. Então, terminei aqui, eu laço, faço uma correntinha e viro meu trabalho. Agora, eu não venho na correntinha, venho logo no meu primeiro ponto, aqui também pegando as duas alcinhas. A cabecinha do meu ponto, laço e faço ponto baixo. Venho no próximo, também ponto baixo, sobre as duas alcinhas. Então, vou fazer carreirinhas de ida e volta em pontos baixos, sempre vão contando, tem que ter a mesma quantidade de pontos. E eu vou falar para vocês quantos centímetros vocês fazem aí e quantas carreirinhas vão dar. Eu terminei de subir aqui meus pontos baixos e no total eu subi 12 carreiras. 12 carreiras deram em centímetros 7,5 centímetros por 27,5 centímetros. Por enquanto. Por quê? Nós ainda vamos completar essa volta. Aqui nós fizemos essa última carreira, já vai ser a carreira que vai ser uma parte da nossa volta. Nós vamos continuar aqui e fazer o contorno até chegar nessa ponta. Aqui eu tenho 36 pontos, aqui também 36 pontos. E eu vou incluir mais 9 pontos desse lado e mais 9 pontos desse lado. Eu vou totalizar, para que a gente inicie a subida da bolsa, 90 pontos. 90 pontos é múltiplos de 6. Então, caso vocês estejam aí fazendo com uma numeração, uma quantidade diferente de correntinhas, de pontos, nós precisamos chegar para a subida da bolsa com múltiplos de 6, que são de 6 em 6. Então, aqui o meu, no final, vai chegar a 90 pontos.
Então, para continuar aqui, essa voltinha que nós damos na base, eu terminei aqui os meus 36 pontos, e ainda aqui dentro deste mesmo ponto, onde eu fiz o meu último ponto, eu vou incluir mais um ponto aqui dentro. Então, no mesmo lugar, vou colocar mais um ponto baixo. Esse um ponto baixo que eu coloquei já faz parte dos 9 que eu vou colocar aqui dentro. Em todas as minhas quinas, eu vou colocar 2 pontos juntos para que ele faça justamente essa quina. Eu não vou vir aqui logo neste próximo ponto, aqui. Eu vou vir aqui na frente de onde eu tenho o meu ponto, esse verso do ponto. Aqui não há um lugar exato, tá? Mas se vocês estiverem fazendo com essa mesma quantidade, essa mesma linha, a quantidade de carreiras vai estar igual à minha. Então, vocês podem fazer aqui onde eu vou colocar. Mas, no total, eu preciso incluir 9 pontos aqui deste lado. Eu vou colocar o meu aqui, na frente aqui dessa linha que está dessa forma, que está de pezinha. Vou colocar um aqui. Então, aqui já é o meu segundo. Vou vir aqui nesse espaço, vou fazer o terceiro. Aqui, eu vou colocar o quarto. Aqui o quinto, aqui o sexto, aqui o sétimo, o oitavo, e aqui o meu último ponto, meu ponto de número 9, vai ser o ponto que eu vou fazer na quina. Então, não vou vir nesse espacinho, vou vir aqui já na pontinha. Aqui, reparem que são as correntinhas que nós fizemos no nosso ponto na parte de trás do ponto. Então, aqui, onde eu vou incluir o ponto, eu vou incluir um ponto sobre cada ponto, aonde eu tinha as correntinhas. Então, logo aqui primeiro, eu vou fazer a quina. A quina eu coloco 2 pontos. Então, eu vou completar aqui essa lateral, que é o meu ponto de número 9. E agora, eu vou virar e já vou começar os meus 36 pontos. Então, dentro do mesmo lugar, eu coloco mais um ponto aqui dentro. Mais um ponto. Que já é meu primeiro ponto dos 36 pontos. Já venho aqui no segundo, aqui, pegando essa partezinha de cima, como se fosse uma cabecinha do ponto, só que são as correntinhas. E vou completar em pontos baixos, também, até chegar lá na pontinha. Eu preciso chegar também com 36 pontos. Então, nossa quina ficou assim. E agora, eu vou chegar na pontinha aqui onde eu tenho o meu nozinho. Então, completem a de vocês. Aqui onde a gente fez a quininha, um ponto é do lado de cá e o outro já é contando os 36 pontos. Cheguei aqui no final. Fiz 35 pontos e agora eu vou fazer o ponto de número 36 bem aqui na quininha onde eu tenho um nozinho. Ele acaba ficando um pouco em cima do nozinho. Então, completei aqui os 36 pontos, já vou fazer o primeiro aqui desta lateral. Então, meu ponto da lateral. Já faço no mesmo lugar de onde eu acabei de fazer o ponto de número 36. Depois de incluir aqui meu primeiro ponto da lateral, eu vou incluir mais 8 pontos aqui, exatamente como eu fiz do outro lado, tá? Então, totalizando 8 pontos, porque o 9 nós vamos fazer aqui com o fechamento. Então, façam aí mais 8 pontos. Incluí meus 8 pontos aqui. E agora, meu ponto de número 9, eu não vou fazer o corpinho do corpo. Eu vou fazer somente a cabecinha para finalizar, a cabecinha do ponto. Então, só vou fazer aqui o acabamento para fazer a junção. Porque eu não vou preencher com o corpinho dele aqui. Porque aqui a gente já tem o corpinho deste ponto aqui. E a gente só precisa que ele feche aqui para que ele fique igualzinho a quininha da nossa base. Então, aqui onde eu vou fazer o acabamento, eu tenho este primeiro ponto aqui. Eu vou colocar aqui a minha agulha do lado contrário, assim, pegando as 2 alcinhas neste primeiro ponto aqui. Eu vou puxar o meu fio lá para trás,
Então, ó, engancho aqui na agulha, viro ela pra lá, vou puxar o meu fio lá pra trás, puxo o elinho lá pra trás e vou deixar o elinho aqui, aonde eu estou passando a minha linha, aqui. E é aqui que nós vamos completar os 90 pontos e já vamos iniciar a nossa carreira de subida. Então, esse elinho aqui, eu deixo a minha agulha virada pra cá, eu coloco esse elinho na minha agulha, pego o meu fio do novelo e puxo para ajustar, para ele não ficar frouxo. Eu preciso que ele fique do tamanho dos outros pontos. Fiz isso, eu já vou laçar a minha agulha e passar aqui por dentro. Então, aqui eu já fiz uma cabecinha de ponto, que é o meu ponto de número 90, e já saí aqui para começar a subida da nossa bolsa. Já temos o nosso elinho aqui no nosso primeiro ponto, e nós vamos fazer duas correntinhas. Então, laço, faço uma correntinha, laço e faço outra correntinha. Elas servem para a altura do meu ponto. Então, aqui eu vou trabalhar sobre os pontos de base, esses vezinhos que vão se formando aqui. Vou pegar as duas alcinhas do vezinho e vou fazer os pontos aqui, na cabecinha do ponto. Então, estou saindo deste ponto aqui e eu vou pular 2 pontos de base. Então, vou pular 1, vou pular 2 e vou vir aqui neste terceiro. Aqui neste terceiro eu vou fazer um ponto alto, então, vou laçar a minha agulha. Então, ó, estou saindo desse, vou pular 1, 2, venho no terceiro. Pegando aqui as duas alcinhas do meu vezinho, então, trago o fio aqui pra cima, fico com 3 aqui na agulha, laço, tiro 2, e laço, tiro mais 2. Então, fiz um ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Laço a agulha, venho no mesmo espacinho, dentro do mesmo ponto, e vou colocar mais um ponto alto. Então, subo o ponto, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Faço uma correntinha, e ainda dentro do mesmo ponto, vou fazer mais 2 pontos altos. Laço, venho dentro do mesmo ponto, faço mais um ponto alto, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, e vou fazer outro ponto alto. Laço, tiro 2, e laço, tiro mais 2. Então, fiz aqui um lequinho pro meu ponto. E agora, sem fazer correntinhas de separação, eu vou apenas pular 2 pontos de base. Então, trabalhei neste, eu vou pular 1, vou pular 2 e vou vir aqui no terceiro e fazer apenas um ponto alto. Laço, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Fiz meu ponto alto, vou pular mais 2 pontos de base. Então, trabalhei neste, vou pular 1, vou pular 2, vou vir no terceiro. Laço, e aqui eu vou fazer a sequência do meu lequinho novamente, que são 2 pontos altos, então, 1, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, dentro do mesmo ponto. 1 e 2. Então, dentro deste ponto, eu fiquei com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora, aqui, novamente, eu vou repetir a sequência. Eu vou pular 2 pontos de base, vir nesse terceiro e fazer apenas um ponto alto. Um ponto alto. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e aqui no terceiro, vou repetir o lequinho. 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. A nossa sequência é essa. E aqui, como a gente não faz aumentos, a gente vai perceber que a nossa base vai começar a fechar. Então, ela vai começar a puxar assim, que é justamente a subidinha da bolsa. É normal acontecer isso, tá? Então, façam de vocês até chegar aqui, esta outra pontinha. Cheguei aqui ao final da minha primeira carreira, olha que bonitinho que vai ficando, ele já vai fazendo
a paredinha da bolsa. E aqui eu continuo continuamente, quando a gente passa aqui pela quina, a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí, deixa eu soltar a agulha. Ó, a primeira carreirinha. Quando chegou na quina, continua normalmente, pula 2 pontos, faz a quina aonde quer que os pontos aconteçam. Eu vou continuar sempre fazendo a mesma sequência. E aí, como nós temos os múltiplos de 6 que nós trabalhamos, eu vou chegar aqui exatamente de uma forma que eu pule 2. Então, olha, eu trabalhei neste, tenho este ponto que eu vou pular, mais esse, e aqui eu já tenho saindo o meu primeiro ponto, as correntinhas que foram onde eu comecei. Então, se a gente fez a quantidade de pontos certinho, a gente vai chegar aqui e também vai estar certinho. E aqui nós vamos continuar agora da seguinte forma. Estou aqui com a minha linha presa já na agulha, terminei a minha sequência de 2 pontos altos, uma correntinha mais 2 pontos altos, pulei os 2 pontos de base, e aqui eu tenho onde eu comecei, que são as minhas 2 correntinhas. E eu vou fazer um ponto baixíssimo para unir. Então, vou colocar aqui na segunda correntinha, pegando somente uma alcinha, coloco aqui no meio dela, pegando uma alcinha, laço, passo por dentro deste ponto e por dentro deste outro ponto, desta forma. Aqui com o meu elinho para cima, eu vou iniciar a minha próxima carreira. E aqui, para iniciar a nossa segunda carreira, depois que eu já tenho o meu elinho aqui, eu vou abraçar este ponto aqui. Nós vamos fazer como se fosse um ponto alto em relevo neste ponto. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui por trás desse ponto, abraçando o ponto. Eu passo por ele, olha, coloco aqui entre os meus lequinhos e pego ele, saio com a minha agulha aqui. Laço o fio do novelo, trago aqui pra cima, puxo e dou uma alturinha para ele aqui. Laço o fio do novelo e passo por dentro das duas. E aqui agora eu vou fazer uma correntinha. Faço uma correntinha. Então, aqui a gente ficou como se fosse um ponto alto em relevo. Não se esqueçam de dar um pouquinho de altura para que ele não fique super achatadinho, para que a gente consiga chegar no tamanho do ponto. E aqui agora eu vou trabalhar no meio dos meus lequinhos. Aqui, vocês podem até fazer a contagem de pular os pontos, mas fica muito mais fácil, muito mais visível agora a partir dessa carreira, para que a gente faça e inclua os próximos pontos das próximas carreiras. Aqui eu vou laçar e eu vou fazer a mesma sequência que eu tinha feito do lequinho, só que aqui dentro do meu próprio lequinho. Então, aqui no meio, eu vou fazer aquela sequência de 2 pontos altos, 2, uma correntinha, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Fiz a minha sequência do leque dentro do próprio lequinho. Agora, toda vez que eu tiver um ponto sozinho, no ponto sozinho eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, laço a minha linha, venho, pego o ponto, passo por baixo dele, não é na cabecinha dele, tá? Eu vou abraçar o ponto, ó. Coloco por baixo dele, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E repito a sequência. Então, nossa sequência, nosso padrão é esse. O lequinho dentro do lequinho, e cada vez que eu tiver o ponto sozinho, o ponto alto em relevo. Então, aqui eu vou fazer, dentro deste lequinho, os 2 pontos altos, uma correntinha mais 2 pontos altos, e depois vou fazer neste outro ponto aqui, o ponto alto em relevo, exatamente como este primeiro ponto aqui. Cheguei aqui ao final da segunda carreira, já mostro para vocês como ficou. E aqui agora, para fazer o fechamento, eu vou fazer naquele primeiro ponto. Aqui onde nós fizemos aquela correntinha. Estão vendo aqui o ponto, aqui já começa o outro, então é aqui, na correntinha. Vou pegar somente uma alcinha,
laço e faço o ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, agora eu vou fazer aquele ponto que eu vou abraçar o ponto. Vou puxar só um pouquinho aqui meu fio para dar uma alongadinha. Vou virar a agulha, vir neste ponto mesmo que eu tinha feito, para poder fazer o relevo nele. Vou laçar, trago para cima, dou mais um pouquinho de altura, agora eu posso puxar um pouquinho mais, laço, tiro as duas e vou fazer uma correntinha. E aqui eu simulei novamente o meu ponto alto em relevo. Aqui, nessas carreiras, todos os fechamentos das próximas e todos os começos vão ser exatamente dessa forma. Se vocês ficarem com alguma dúvida, volte aqui e assista essa parte. E agora, a sequência também continua a mesma. Então, sempre esse mesmo começo, o mesmo final e a mesma sequência aqui que nós fazemos. Então, eu vou fazer aqui dentro do meu lequinho, eu vou incluir os 2 pontos altos, a correntinha, mais 2 pontos altos. Cheguei aqui no ponto em relevo, faço ponto alto em relevo, assim como nós já fizemos. E aqui eu repito somente, olha como ficou, como já está ficando, que lindo. Ponto sobre ponto. É fácil porque é sempre ponto sobre ponto, então, aonde eu tenho lequinho, eu vou fazer o lequinho, aonde eu tenho ponto em relevo, eu faço ponto em relevo. Olha que lindo, gente. Dá um efeito maravilhoso. E aí, façam a de vocês e eu já falo pra vocês quantas carreiras vocês devem subir. Terminei de subir as minhas carreiras. Eu subi no total de 13 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 carreiras. Olha como ela ficou lindinha. E aqui a parte de onde nós fizemos o fechamento, então fica igual o que a gente faz aqui aos pontos altos, fica bem perceptível. Ele está assim, atrás também está assim, ficou bem graciosa. E agora aqui, para que vocês saibam em centímetros quanto a gente subiu, foram 13 carreiras, mas caso você esteja trabalhando com outro fio, eu vou falar para vocês em centímetros também. Então, colocando aqui dessa parte mais alta até o comecinho aqui, de onde a gente inicia a subida da bolsa, deram 18 centímetros. E se a gente for contar aqui da parte mais baixa, 1 centímetro a menos, 17 centímetros, tá? Então, esse é o tamanho em centímetros. De largura, ela ficou com 29 centímetros. E agora que nós vamos fazer o fechamento do último ponto, eu já posso cortar meu fio, deixando um pedacinho para eu poder fazer o acabamento. Vou puxar o meu fio todinho para fora dessa laçada. Vou colocar a minha agulha aqui. Eu vou simular este ponto. Então, eu vou vir aqui neste ponto aqui, neste primeiro ponto aqui, desta carreirinha, e vou pegar aqui na cabecinha, só que eu vou pegar do lado de cá, colocando a agulha do lado de cá, vou puxar o meu fio de trás pra frente, passar aqui por dentro da cabecinha do ponto e voltar exatamente no lugar de onde eu saí. Então, se eu tenho meu ponto saindo aqui desta cabecinha e deste nozinho, eu vou passar a minha agulha aqui por dentro deste nozinho e aqui também da cabecinha. E vou puxar o meu fio aqui por dentro também. Puxo o meu fio pra cá. Passando o fio aqui por dentro, eu simulei aqui a cabecinha do ponto, para ficar exatamente igual. A gente não consegue ver aonde inicia, onde começa, onde termina. E agora, este fio aqui, nós vamos trançar ele aqui, passando por dentro desses outros fios, para esconder e cortar. Então, eu vou subir, descer, passar várias vezes aqui por dentro. Vocês podem até abrir o fio e dar um nozinho para que ele fique bem preso. E depois esconder o resto da pontinha. Ó, cuidado só para não puxar muito, para ele ficar exatamente igual os outros pontos. E aqui só vou esconder, tá?
E aqui eu já passei meu fio pra cá, abri o fio, dei 2 nozinhos com diferença de um fio e voltei as pontinhas aqui por dentro. Vocês podem também passar um pinguinho de cola, eu uso essa daqui, a Pega Mil, que é uma cola universal para artesanato. Ela seca rapidinho, eu posso colocar aqui a colinha por dentro do ponto, para ficar escondidinho. Aqui eu tenho que fechar bem essa cola, porque ela seca bem rápido. E cortar e voltar o ponto aqui para tampar. E pronto, está feito o meu acabamento, e eu sei que da forma que eu fiz, não vai soltar. Então, agora a bolsa, essa parte está pronta, nós vamos fazer a correntinha. Vocês vão fazer agora 2 cordões de correntinhas, que são os que a gente vai passar aqui pela bolsa. Eu já fiz uma e já estou aqui na segunda. Eu fiz no total de 78 centímetros de correntinha, utilizando a agulha número 4, que é a minha agulha de acabamentos. Eu fiz com a agulha menor para que as correntinhas fiquem menorzinhas, para ficar mais delicado. E nas minhas correntinhas, com os meus pontos e essa agulha, eu fiquei no total com 115 correntinhas, equivalente aos 78 centímetros. Vocês podem fazer ela maior ou menor, de acordo com o lacinho que vocês querem colocar aqui na bolsa. Então, essa parte aqui das correntinhas, é essa parte que vai cruzar aqui na bolsa, e a gente vai fazer os lacinhos aqui na lateral. Então, eu já deixei aqui o espaço suficiente para que eu consiga prender o lacinho com folga, e a gente vai colocar aqui dentro dessa parte da bolsa. Então, já fiz um cordão, estou agora no segundo cordão e vou mostrar para vocês como a gente finaliza. Aqui foi o começo normal das correntinhas. Eu vou puxar bem esse fio aqui, que é aquele nozinho inicial nosso, eu vou puxar muito bem, ó, trazer o nozinho aqui para cima, e aí eu já posso cortar. E agora aqui, onde eu encerrei a minha última correntinha, também vou soltar a agulha, vou cortar a pontinha, puxar o fio aqui para fora da última correntinha e vou puxar muito bem também esse fio, até ele se fechar, olha, totalmente, para que não se solte a pontinha. E aí sim eu posso cortar. Então, eu tenho os 2 cordõezinhos, com as 2 pontinhas já com acabamento, no tamanho de 78 centímetros. Aqui agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a bolsa por dentro. Aqui a parte de dentro dela, os cantinhos, os pontos. A gente não vê a emenda por fora, nem aqui embaixo, por dentro, olha, ela fica bem... com um acabamento bem bonitinho. Ela por inteiro, geral, aqui com os pontos. E agora, nós vamos ver aonde é exatamente a lateral da bolsa, para que a gente consiga fazer o laço, para que ele fique bem na lateral mesmo. Então, aqui nas minhas laterais, aqui nessa lateral, posso até virar assim, aqui nessa lateral, eu tenho bem no centro essa parte aqui dessa faixa. Então, é aqui que eu vou colocar para sair o meu lacinho, e do outro lado, vou vir aqui também, e ver exatamente aonde é o meu meinho. Aqui desse outro lado, olha, o meu meinho, ele vai ficar bem aqui no meio dessa faixa, então, eu tenho que sair com o meu lacinho aqui neste meinho, tá? Então, a minha, aqui deste lado, eu vou sair aqui no ponto, e deste lado, eu vou sair aqui no meinho. E agora eu vou mostrar para vocês como passar o cordão aqui pelo meio. Eu vou utilizar agora a agulha número 5. Vou pegar o cordão, o outro eu já coloquei, e eu vou mostrar como colocar este daqui. Nós vamos colocar os 2. Nós vamos colocar um de um lado e o outro do outro, para que a gente junte as pontinhas para fazer o lacinho. Então, aqui... em uma das partes, eu vou sair através do meio, aqui no meio do meu trabalhinho, onde eu tenho aqui os pontos. Então, é aqui que eu vou pegar e puxar o meu fio. Aqui eu tenho os 4 pontos do meu lequinho. Estão vendo aqui? 1, 2, 3, 4.
Eu vou colocar a minha agulha entre esses dois pontos do lado de cá, sair com ela aqui no meio, vou laçar aqui o meu cordão e puxar o meu cordão pra cá. Vou puxar aqui a pontinha. Feito isso, eu vou passar por baixo aqui do meu nozinho. Então, sempre onde eu tenho essas fileiras, eu vou passar por dentro delas, nunca por cima delas, sempre por dentro. E eu vou trabalhar para carregar este cordão sempre no segundo trabalho, na segunda carreira de cima para baixo. Então, aqui eu tenho a primeira e aqui eu tenho a segunda. Então, o espacinho aqui da minha segunda, ó, aqui eu tenho o buraquinho da primeira e aqui eu tenho o buraquinho onde eu saio com a segunda. Meu segundo ponto, ó, minha segunda carreira de cima para baixo está aqui. Então, é aqui que eu vou passar o meu cordão. Trago ele para cá. Agora, aqui, onde eu tenho os 4 pontinhos, nós vamos jogar o fio aqui para dentro, por trás desses dois aqui. Eu vou pegar um de cada aqui deste Vzinho que se forma. Então, olha, aqui eu tenho 2 e, ó, 2 e 2 aqui também. Então, vou colocar no meio desses 2 pontos, passar aqui por baixo, levantando aqui, eu fiquei só com um Vzinho. Eu tenho um para baixo, 2 para baixo, um de cada lado, e 2 para cima aqui do meu cordão. Ó, eu vou fazer que fica mais fácil de visualizar. Puxo o cordão aqui por dentro. Puxo o cordão. Agora, eu vou passar aqui por baixo dessa parte, deixando ele reto, aqui na segunda camada, por baixo aqui do meu relevo. Passo aqui, trago a correntinha. Aqui, novamente, eu tenho os 4 pontinhos. Coloco no meio dos 2 pontos, saio com a minha agulha aqui, pegando só os 2 primeiros aqui, que estão mais próximos, e passo meu cordão aqui por dentro. Porque fazendo isso, dessa forma, o nosso cordão fica bem escondido, ele não aparece na bolsa, ele fica por dentro, e a gente consegue ter as pontinhas aqui por fora e fazendo esse leve aperto aqui. Então, vocês vão continuar, ó, passando aqui por dentro, sempre dessa forma. Eu vou acelerar aí o vídeo, se vocês ficarem com dúvida, voltem aqui nessas 2 primeiras. Cheguei aqui na minha última pontinha, essa pontinha foi de onde eu saí com o relevo. Eu passei aqui por dentro e joguei ele aqui por trás deste espacinho. Então, aqui eu também vou passar por baixo do relevo. Eu saí com ele aqui do ponto e eu vou cruzar. Vou deixar ele pro lado de cá. Então, essa daqui é referente a esta alça de trás e essa daqui referente a essa alça que nós acabamos de puxar. Eu vou deixar aqui os tamanhos iguais, para que a gente fique com os tamanhos iguais dos 2 lados. E aqui nós não vamos apertar, nós vamos só deixar bem de leve, para que ele faça apenas uma pontinha aqui bem de leve, que ele junte bem de leve, sem ficar apertado. E aqui, gente, é ajuste. O importante é deixar sempre as duas com o mesmo tamanho de cada lado, para que os laços fiquem iguais. E vocês deixem assim uma leve apertadinha, para que ele não fique repuxado, mas que ele faça esse detalhe de que ele está mais contido. E agora, quando a gente fizer isso, nós vamos dar um nozinho e fazer o laço. E aqui a mesma coisa, procurem deixar os lacinhos do mesmo tamanho, para que fique proporcional. Nós vamos agora fazer a alça. Eu separei um pedaço e dobrei o fio ao meio, porque eu quero trabalhar com ele duplo. Então, aqui bem no meio, onde eu dobrei o fio, eu vou prender a linha na agulha. Então, vou passar por baixo dessa, por cima dessa, puxar aqui
e puxar os 2 fios para baixo. Eu não vou puxar, apertar muito este nozinho da minha correntinha, porque eu vou trabalhar sobre esse nozinho também. Então, deixo ele um pouco mais frouxinho. E vou fazer mais uma correntinha aqui. Deixa eu virar aqui a minha agulha, aqui o meu fio torceu. Então, aqui o meu fio, eu vou laçar e fazer mais uma correntinha. Fiz mais uma correntinha, eu vou vir dentro deste nozinho, então, onde eu tenho aqui o Vzinho, eu vou colocar a agulha escorregando aqui na frente, pegando essas 2 alcinhas aqui. Peguei este fio aqui, eu vou virar assim na agulha, tenho as 2 laçadinhas presas, 2 que eu falo, na verdade, eu estou trabalhando com 2 fios, tá? Então, eu tenho aqui 4, na verdade, 4 fios. Se vocês estiverem trabalhando com um fio mais grosso, vocês podem fazer com um único fio. Aí, nós teremos 2 laçadas. E aqui, agora, eu laço o fio do novelo, passo por dentro de 2, ou seja, de uma laçadinha do meu fio duplo. Fico com 2 na agulha. Laço e tiro as 2. Opa, soltou. Tirei aqui da minha agulha, este fiozinho aqui, logo embaixo deste Vzinho, dessa correntinha aqui que se formou, é onde eu vou virar assim, escorregar para baixo e pegar o fio aqui. Voltei a ficar com 2. Laço o fio do novelo, tiro uma, fico com 2. Laço novamente e tiro as 2. Agora, aqui, nós vamos passar a pegar os 2 fios. Então, eu tenho aqui e tenho essa outra aqui de baixo. Pego as 2 aqui. Eu vou tirar agora de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 2. Eu laço, tiro 2. Laço, tiro mais 2. Viro a minha agulha aqui para baixo, onde eu tenho aqui as minhas 2 anteriores, ó. Tenho 4 fios aqui no total, que são referente a 2 laçadinhas, 1 e 2. Laço o fio do novelo, tiro as 2, fico com 2 na agulha. Laço e tiro mais 2. Viro e faço a mesma coisa. Laço e vou tirando de 2 em 2. 2. Laço, tiro 2. E aqui não tem erro, gente. Olha, eu estou aqui com a minha agulha assim, eu viro aqui, pego aqui essas 2, viro, giro meu trabalho, tiro aqui as 2, laço e tiro mais 2. Venho, pego aqui, laço, tiro as 2, laço, tiro mais 2. É bem simples de fazer essa alça. Mas caso vocês fiquem com alguma dúvida e queiram fazer mais detalhadamente, eu tenho um vídeo específico desta aula, dessa alça, que eu mostro bem detalhadamente, bem devagar, para que vocês consigam também fazer. Ela não tem erro, é bem simples, mas caso você seja iniciante e tenha dúvidas, não esteja conseguindo fazer, vai lá no vídeo que tenho certeza que você vai conseguir. E aqui eu resolvi trazer 2 tamanhos de alças para vocês, porque eu achei que ela ficou bem charmosinha com a alça de mão e também a opção da alça tiracolo. Vocês podem deixar as 2 alças juntas ou somente uma das 2. Mas eu trouxe aqui as 2 para vocês. Eu fiz essa daqui, a grande tem 1 metro, a alça tiracolo, e eu utilizei mais ou menos, em média, uns 28 metros de fio. Isso porque eu utilizei o fio duplo. Então, na verdade, eu utilizei 14 metros, só que como eu utilizei duplo, eu fiz 28 metros, separei 28 metros de fio. E aqui, para o pequeno, para a alça de mão, eu utilizei 12 metros de fio e fiz essa alça de 26 centímetros. E agora, para finalizar as pontas, como eu vou colocar esse tipo de mosquetão, que é o mosquetão que a gente encaixa, engancha ele aqui na pontinha, eu só vou encaixar ele aqui, prender, eu vou finalizar da seguinte forma. Tanto essa ponta como essa outra ponta, aqui foi onde eu terminei de montar, de fazer os meus pontos, eu vou puxar aqui o meu fio, vou soltar ele aqui, até acabou uma das pontinhas aqui do meu fio. E vou cortar.
Cortei o meu fio, eu estou com as minhas duas pontinhas. Eu vou puxar bem essa pontinha e vou esconder por dentro. Então, aqui, eu vou vir aqui nessa parte de dentro, ó, podem pegar a agulha menor para auxiliar que vocês passem aqui por dentro. E vou passar aqui pelo meio, para que ela fique bem escondida essas pontas, ó. Jogo aqui a ponta pro meio. E vou passando apenas para esconder, porque a sustentação dela não vai estar aqui nessa parte aqui da alça. A sustentação dela, a gente vai pegar ela aqui na ponta, mas não vai ser nesses fiozinhos aqui do meio. Esses daqui vão ser só para esconder mesmo. Vocês podem até trançar um pouco mais por dentro, mas eu só vou jogar escondendo o fio. Eu vou jogar aqui por dentro, vou passar uma colinha e cortar. A mesma coisa eu vou fazer com o fio que eu comecei. Eu puxo bem e faço a mesma coisa escondendo aqui por dentro. E aqui na hora de colocar para prender o nosso mosquetão, primeiro eu vou prender na nossa alça. Eu não vou pegar logo aqui nessa pontinha, eu vou pegar um pouco mais aqui para cima, porque aqui eu tenho uma sustentação um pouquinho maior. Então, ó, depois aqui desse segundo nozinho, eu já vou prender aqui, passar aqui no meio. Passar lá para baixo, vou atravessar a minha alça. Atravessei aqui a minha alça, está bem presa. Agora é só virar e prender aqui essa parte na bolsa. E vou fazer a mesma coisa com a outra alça também. Alças prontas, finalizadas. Olha como ela fica linda. Bem delicada essa alça. E prontas agora já para colocar na nossa bolsa. E está pronta, gente, vocês não têm ideia do tanto que tá maravilhosa. Olha que linda! E aqui eu coloquei a etiquetinha. Caso vocês tenham uma etiquetinha da marca, vocês podem colocar aqui no meio e podem colocar aqui. Eu tenho outros tipos de etiquetinha também. A douradinha, por exemplo, poderia colocar aqui, ou poderia colocar também até uma etiquetinha de borda aqui em uma das pontinhas. Mas eu achei que a etiquetinha que mais ficou legal para essa bolsa foi essa daqui, esse tipo de etiquetinha, e aqui na parte de baixo, ficou super charmosa aqui embaixo. Caso vocês tenham, eu utilizei o próprio barbante, 2 fiozinhos do barbante aqui para prender. As alças eu coloquei aqui na parte de dentro, prendendo nos cordões, bem próximo da pontinha, nos cordões. Naqueles cordões que a gente passa aqui por dentro. E essa alça menor, vocês podem colocar ela um pouquinho mais para dentro, e ela pode ser colocada também nos cordões. De repente aqui, por exemplo, olha. Deixa eu abrir mais aqui para vocês poderem ver. Aqui, nessa parte, prendendo nos cordões. Porém, a bolsa, ela vai ter a limitação para você colocar e pegar nesta parte aqui da alça, se você acabar prendendo no cordão, que eu acho que é o mais indicado, mas sempre prendam na parte de dentro, nunca pegando ela assim por fora. Sempre aqui na parte de dentro, para que ela fique com esse detalhe aqui. Mesmo que vocês abram um pouquinho mais, sempre nessa parte aqui de dentro. Podem até pegar umas partezinhas aqui da bolsa, dar uma beliscadinha mesmo, mas sempre por dentro, para que ela pareça realmente o detalhe da bolsa. Bolsa pronta! Ficou linda, né, gente? Demais, né? Eu também amei a minha, olha só. Vou usar muito. Aproveitem para vocês usarem a bolsa e venderem muito também, porque ela ficou demais. E é isso, gente. Então se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Ativem as notificações para que vocês possam receber todos os vídeos assim que forem postados. Não se esqueçam de deixar aquele like e deixem para mim nos comentários o que vocês acharam da bolsa e como ficou a bolsa de vocês. Compartilhem o vídeo com outras pessoas e obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.